O programa Conexão Conamio e desta feita com o debate Conamio. Todas as terças-feiras um tema, na maioria deles tema polêmico, mas temas para enriquecer a vida espiritual daqueles que nos ouvem, com temas que são esclarecedores, para a vida dos nossos ouvintes. E desta feita o tema é: o excesso de democracia nas igrejas pode atrapalhar a autoridade pastoral? Será que o excesso de democracia nas igrejas pode atrapalhar a autoridade pastoral? E desta feita, esse dia 1º de agosto, compondo a nossa mesa, temos a honra de receber o pastor Antônio Pinho, da Igreja Batista Apostólica da Aliança, pastor Moisés Adelino, da Assembleia de Deus Bom Sucesso, Congregação Vale da Alvorada, pastor João Carlos, da Assembleia de Deus Ministério Arca do Concerto, pastor Ricardo Rodrigues, da Igreja Pentecostal Glória de Sião. E você, ouvinte, pode participar conosco através do telefone 2582-0990. Eu disse 2582-0990. Você pode participar ligando para nós, dando a sua opinião referente ao tema de hoje. Você também pode participar através do nosso aplicativo. É só entrar na Play Store e baixar o aplicativo Conexão Conamio. E através desse aplicativo você vai estar sabendo tudo sobre o nosso programa e vai poder falar conosco enviando a sua mensagem. Iniciando esse tema, o excesso de democracia nas igrejas pode atrapalhar a autoridade pastoral? E vamos iniciar nesta noite com o pastor Antônio Pinho. O excesso de democracia nas igrejas pode atrapalhar a autoridade pastoral? Boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo, pastor Antônio Pinho. Graça e paz, pastor Marcelo Terra, a todos que estão aqui presentes. Mais uma vez, pastor, estamos aí. Eu acredito que sim. Eu acredito que muitas vezes as pessoas que compõem a igreja, nem todas têm uma maturidade para discutir certos assuntos que são levados à igreja. Tem pastores que levam tudo à igreja, como se deve se portar, como deve agir uma direção do ministério, mas tem pessoas que participam do coro que a gente fala, e que não tem maturidade, não param para refletir, não param para entender o que está sendo falado. Muitas vezes as pessoas levantam as mãos, quem vota nisso, vota naquilo, sem ao menos saber o assunto. Mas eu creio que o pastor não deve andar sozinho, mas também o excesso de democracia, tipo, a igreja opina, eu também creio que não é muito saudável, até por questões de maturidade. Muitas pessoas não têm a mesma visão espiritual, porque certos assuntos, a gente crê que tudo aquilo que é feito dentro da igreja é espiritual, mas tem pessoas que são manipuladas, até manipuladas. Está votando o que aí? O que está acontecendo? A gente está votando para... então, vai lá que isso é importante. Quer dizer, são essas pessoas que estão o poder nas mãos. Então, eu acredito sim, a democracia é importante dentro da igreja. Mas nunca esquecendo que a maior direção é do Senhor. Só que tem pessoas que não acompanham a maturidade que é exigida para esse tipo de assunto. Você já viu aí que o tema é polêmico, hein? Estamos recebendo também o pastor Moisés Adelino. O excesso de democracia nas igrejas pode atrapalhar a autoridade pastoral? Boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo, pastor Moisés Adelino. Boa noite, graça e paz a todos os pastores aqui presentes. Realmente é um assunto bem interessante. Eu achei muito interessante esse tema. Porque, na realidade, a democracia ela é bem-vinda, A liberdade de você expressar aquilo que você pensa, aquilo que você acha melhor para o crescimento do reino de Deus é bem-vindo. Só que, dentro desse tema, eu estava estudando e buscando uma compreensão melhor.
E a gente sabe que existe duas coisas. Existe uma coisa chamada a liberdade que você tem, e as pessoas confundem isso com a libertinagem. Né? Uma coisa é você ter a liberdade de trazer ideias que vai influenciar pessoas dentro da igreja ao melhor do crescimento do reino de Deus. Não de uma forma para confrontar a liderança da igreja, né? Ou de querer se opor acima da liderança da igreja, porque foi colocada como o anjo da igreja. Né? A gente sabe que Cristo é o cabeça da igreja. Mas existem os pastores que foram designados para essa orientação na caminhada espiritual e em todos os sentidos. Então, eu acho que dentro da igreja, a democracia sendo bem usada de uma forma inteligente, ela sempre vai ser bem-vinda. Agora, quando as pessoas começam a sair da liberdade e ir para a libertinagem numa forma de influenciar de forma enganosa ou de maledicência, né, de uma forma que vai trazer prejuízo ao reino de Deus, aí acho que é necessário a intervenção, sim, da autoridade pastoral em alguns assuntos. Uma coisa o pastor colocou bem. O pastor dá essa liberdade de trazer ideias e da igreja chegar num consenso. Outra coisa não. É se formar um grupo dentro da igreja para oprimir a obra de Deus e influenciar outras pessoas a tomar decisões erradas. Então tá aí a palavra do nosso pastor Moisés Adelino. Estamos recebendo também o pastor Ricardo Rodrigues. O excesso de democracia nas igrejas pode atrapalhar a autoridade pastoral? Boa noite, graça e paz, seja bem-vindo, pastor Ricardo Rodrigues. E aí, pastor? A paz do Senhor, boa noite e graça e paz. De certa forma, é claro, o excesso de democracia traz grandes transtornos. E dentro de uma ambiência histórica, todos nós sabemos que o tipo de governo e o regime é o teocrático, é o que se inicia-se biblicamente. O governo era de Deus. Aí tem aquela primeira consagração, aquela primeira escolha, depois passa-se um período, vem a monarquia, e dentro desses tipos e regimes nós conhecemos outros, dentro da história, a oligarquia, que era um grupo fechado, a aristocracia, que era a elite da época, tem um desdobramento contemporâneo hoje, que é o nosso presidencialismo. Todos nós sabemos que o corpo é o presidente, juntamente com os ministros formam o poder executivo, e ali depois o deputado federal e senadores vão formar o poder legislativo, e o judiciário, é claro, é composto do Defensoria Pública, Ministério Público, juízes e desembargadores. E democracia? O que é democracia? Democracia vem do grego koiné, que na verdade é democratia, né? Ou seja, é um governo do povo. Né? Isso é muito claro, mas é claro, é alguém que vai eleger o próprio povo, não lidera diretamente, mas ele elege aquele que na verdade vai estar na frente daquilo. E o pastor Moisés, para finalizar a minha parte, ele se colocou muito bem, juntamente com o pastor aqui Antônio, dessa questão do excesso, e eu torno a ratificar que traz grandes transtornos. Por quê? Numa questão contemporânea, isso é muito óbvio. Nós temos o quê? Um estatuto. O que é o estatuto? É um regulamento interno, ou seja, num termo coloquial, se eu passo, ou seja, os meus limites como membro, eu estou errado. Eu tenho que pegar o meu boné e congregar em outra igreja. Aquele anjo que foi estabelecido ali, não é ele que vai sair dali. Então, quero aqui colocar que o excesso, ele traz grandes transtornos. Meu Deus do céu, já deu para você ver aí que é polêmica, hein? Isso é porque as turbinas estão apenas começando a esquentar. Meu Deus, estamos recebendo também, com muita honra, recebendo aqui o pastor João Carlos. Pastor João Carlos, o excesso de democracia nas igrejas pode atrapalhar a autoridade pastoral? Boa noite, graça e paz, seja bem-vindo. Eu cumprimento a todos mais uma vez com a santa e gloriosa paz do Senhor e a mesa que já se encontra, ou seja, posta. Sim, porque a Bíblia nos fala que quando, aqui em 2 Samuel 24, que Davi ele foi um homem, um rei, um homem chamado segundo o coração de Deus. Porém, quando ele chega até essa parte desse capítulo, ou seja, ali ele já estava numa posição bem elevada, e Davi cismou porque o povo era muito, ele cismou de querer numerar o povo. E isso trouxe problemas futuros.
Porque muitas das vezes na congregação é assim. Claro, tem o pastor que ele se exerce, ou seja, ele se excede, melhor dizendo. Ele está vendo que ele está numa posição bem elevada. Poxa, eu estou no auge. Ou seja, eu começo, modo de falar com respeito. Poxa, pera, eu sou o único pastor aqui, começa de repente se achar que ele é o único pastor, porém acaba trazendo os problemas. Por quê? Porque o povo, ao invés de, poxa, quem se elegeu, tá, alguém de repente tem a igreja que tem ela, quem vota no pastor, quem vota para ele, ou seja, está a galgar essa posição, ou seja, está nessa posição bem elevada, ou seja, que Deus assim mandou que votasse. Deus pode até ter mandado, mas devido, ou seja, digamos, talvez com essa vontade ou ganância que seja, ou seja, eu vou mandar, eu vou querer, ou seja, começa a se trazer o que começa a se trazer esses problemas. E o povo começa, muitas das vezes, ainda que de repente o pastor ele vá, está tudo certo com ele, sempre tem o contrário. Nem sempre todo mundo soma. O pastor pode estar sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, mas porém, infelizmente, tem 2, 3, ou seja, talvez a minoria, que não concorda e acaba trazendo problema. O pastor é um bom homem de Deus, sério homem de Deus, mas porém, os que não querem nada, acaba trazendo transtorno para a congregação. Então, na minha opinião, ou seja, é igual foi da parte do nosso governo, tá? Tudo bem. Elegemos alguém lá, o camarada era vereador, era deputado, era senador, era, enfim, e os nossos próprios governantes, por o que está se acontecendo. Quem colocou ele lá? Ou seja, foi dito pelo nosso pastor, né, amigo Ailton aqui, tive o prazer de conhecê-lo também, ou seja, colocamos alguém lá, elegemos alguém, porque nós não podemos fazer. Alguém faça por nós. Colocamos ela. O que acontece depois? Começa muitas das vezes a soberba. O eu faço, eu sou, o que começa a trazer transtorno para o povo e também para dentro da igreja. Então está aí a opinião e tese aí do pastor João Carlos. Você já viu aí que, já deu para você perceber, você que está escutando o nosso programa, que o assunto é bem polêmico. E você também pode participar conosco pelo telefone 25820990. Você pode participar ligando, dando a sua opinião, ou sugerindo uma pergunta dentro desse tema de hoje, que é o excesso de democracia nas igrejas. Pode atrapalhar a autoridade pastoral? Então, nós já ouvimos aí os pastores apresentando a sua tese a respeito desse tema. E o que acontece é que muitas igrejas, elas trabalham ou funcionam no regime congregacional, outras funcionam no sistema presbiteriano. Vou citar 2 sistemas aqui, congregacional e presbiteriano. O sistema que mais se enquadra em relação à democracia é o sistema congregacional, onde o povo é levado para o povo fazer, para votar, para eleger. E o tema de hoje é o excesso da democracia. Ou seja, o tema de hoje não é contra a democracia. O tema de hoje é falando a respeito de excesso de democracia. E é interessante que quando nós observamos na Bíblia, na Palavra de Deus, as igrejas, né, da Ásia, as cartas que foram enviadas para as igrejas, foi direcionada para quem? Para o anjo da igreja, que é o pastor. Ou seja, não foi enviada para o povo tomar as decisões, foi enviada para o anjo. Então tem que se tomar muito cuidado. Todos os pastores foram felizes aqui nas suas colocações, aqui em suas teses, a esse respeito, porque tem que tomar cuidado. Se você não tomar cuidado, acaba realmente virando uma bagunça. Uma certa feita eu viajei para o estado da Bahia e fui até para poder ser pastor de uma igreja lá na Bahia. E quando eu cheguei lá, fiquei hospedado na casa de um pessoal que fazia parte da diretoria da igreja e me falaram o seguinte: pastor, o senhor tem que ficar uns dias aqui, escuta isso aí, o senhor tem que ficar uns dias aqui porque o povo é que decide. Aqui na nossa igreja aqui é o povo que decide. Está entendendo, pastor? Então o senhor tem que ficar uns dias aqui porque o povo é que vai decidir se vai querer o senhor como pastor ou se não vai querer o senhor como pastor.
Aí eu achei assim um pouco estranho, porque concordo com a democracia, mas achei estranho essa colocação da diretoria e preferi não me candidatar a ser pastor dessa igreja. Na realidade, eu fui convidado, nem caí de paraquedas, eu fui convidado nesta época, nesta ocasião, para ser o pastor dessa igreja. E surgiu isso aí, que eu devia esperar, porque o pessoal ia fazer iam decidir se eu ia ser pastor ou não. Como o senhor vê isso aí, pastor Ricardo? E aí? Tem aquela questão, conforme eu já havia falado antes, a questão do estatuto, né? O povo realmente, em alguns momentos, ele tem esse critério, tem essa força. Mas eu queria estar citando aqui, para deixar para a meditação dos ouvintes, Atos dos Apóstolos, no 6º capítulo. Isso é muito interessante, que é a instituição dos diáconos. Ali existem coisas escondidas que às vezes não percebemos, se a nossa exegese foi muito horrível, e uma hermenêutica também muito incapacitada, a gente não consegue alcançar. Ali é muito claro que vai dizer que, é claro, uma reivindicação dos gregos para com os hebreus. Ou seja, quem eram esses gregos? É claro, era a questão do helenismo propriamente dito, que eram os judeus convertidos fora da Palestina. As suas viúvas estavam desamparadas. Aí perceba bem que os apóstolos, eles permitem com que o povo que viesse eleger. No verso 4, ele faz questão de mencionar, mas nós vamos perseverar em oração. Quando o povo elege e traz o nome das pessoas, perceba que eles estendem as mãos e recebem aquelas pessoas em oração. Mas nisso eles já estavam em oração antes. Ou seja, o Espírito Santo ali ia ver quem estava aprovado e quem não estava. Entendeu? Ou seja, tudo sempre passará pelo crivo de um sacerdote. O povo nunca vai decidir sozinho. Existem N passagens no Novo Testamento. Mas no sistema democrático, também respeitando o regimento interno de cada igreja, no sistema democrático, o povo então pode tirar um pastor se eles quiserem. Não gostou da cara do camarada? E aí, pastor Antônio? Esse é o grande problema do povo, tomar opinião de tudo. Por quê? Vou dar até o próprio exemplo. O povo escolhe pastor. Eu quero um pastor bonito, alto. Eu quero um pastor que fale bem, que fale mal. Quer dizer, você tem um olhar secular sobre o pastor. Você não tem um olhar espiritual. Porque aí que está a posição do sacerdote. O povo pode opinar, pode fazer. O sacerdote, ele é o mediador. Olha, você falou isso, mas isso vai esbarrar nisso. Essa tua posição vai esbarrar em outra posição. A decisão tem que ser daquele concílio de homens de Deus que estão ali na frente. O povo pode sim se expressar, mas é perigoso quando o povo fala demais. Por quê? Porque eu venho de uma denominação que a igreja começou a se renovar. Aí começaram todo mundo a meter mesmo o bico mesmo, falar assim, não, tem que ser assim, tem que ser assim. Esse é o sistema democrático, pastor. E o pastor foi contra e fomos levar a questão à convenção. E o pastor, coitado do pastor, ele não tinha nada a ver com a história, era uma coisa que estava começando no fundo de quintal. E foi levado, eu lembro de irmãos indo na casa de irmãos, olha, fulano, assim que eu quero. Aí como eu falei, tem pessoas que são maturas. Eu gosto do pastor, então se ele fala comigo, eu falo, vou dar crédito. Mas espera aí, aonde está a nossa relação com Deus? Porque o sacerdote, ele tem relação não com o povo. Ele ora pelo povo, sacrifica pelo povo, mas a relação dele é com Deus. A direção, aí eu entro como o pastor Ricardo falou, a teocracia. Por quê? Porque a democracia, sim, o povo participa com maturidade, responsabilidade. E aí eu vou culpar também nós pastores. Por quê? Nós não estamos ensinando o povo corretamente. Porque o povo que está dentro da igreja, a maioria das pessoas são ignorantes nos assuntos deliberativos da igreja. Aí quando você vai decidir alguma coisa, você vai contar com quem? É como o nosso sistema eleitoral. Muita gente vota de presidente, pessoas que não sabem nem o que é um voto. Na igreja, infelizmente, isso ainda é uma realidade. Eu oro, o pastor sabe que eu gosto do estudo da palavra, porque eu oro que eu vejo esse povo um dia, o povo todo consciente do que faz, mas acima de tudo, espiritualmente, porque a gente está falando de igreja.
reino de Deus. E lá a gente trata das coisas espiritualmente. Eu não quero saber se o pastor é bonito, é feio, eu quero saber se ele é um homem de Deus. A gente vai lá e Timóteo vai ver as qualificações de um presbítero. Na verdade, as qualificações de um pastor. É só seguir a regra, você vai vencer, pode ter certeza. É verdade. Então aí a tese aí do pastor Antônio Pinho a respeito desse tema. Na verdade, estamos falando de democracia, né? Uma democracia em excesso. Aí estamos aproveitando falando de democracia no sentido geral, né? Que a maior parte das igrejas hoje trabalham no sistema democrático. A maior parte das igrejas é assim. Os pastores sabem disso. E o pastor que estiver me ouvindo em casa sabe que a tua igreja também trabalha, a maior parte delas trabalha no sistema democrático. Principalmente as igrejas pentecostais e algumas neopentecostais trabalham no sistema democrático. Ou seja, tudo é votação, tudo é eleição, vão jogar para eleição, vão ver o que dá. A maioria que concorda, assim vai. A maioria que não concorda, não vai. Pastor, eu estava... assim, esse texto, esse tema, a gente está abordando aqui, realmente ele fala assim da nossa liberdade, que a democracia é a liberdade que você tem. E a minha maior preocupação, e o pastor ele foi, assim, colocou bem, que a gente está falando do reino de Deus, de um lugar que está preparando uma igreja para morar no céu. As pessoas estão preocupadas com uma igreja ou com um pastor como se estivesse uma moda. E na realidade não se preocupa com a questão da vida espiritual, do preço que é pago pelo reino de Deus. Porque ele tem uma responsabilidade muito grande nas mãos. E aí eu estava vendo, tem um filósofo, eu até anotei, filósofo inglês, Herbert Spencer. Ele diz que a verdadeira liberdade respeita o próximo e os seus direitos. Então, repete de novo, como é que é? A liberdade, a verdadeira liberdade, ela respeita o próximo e os seus direitos. Eu achei isso interessante. Então, nós hoje como pastores, em cima desse tema, a gente só reforça de sair daqui dizendo para as ovelhas, para a igreja do Senhor, que a igreja não tem que ser movida pela emoção, mas pela consciência, por uma decisão baseada num caráter, numa índole, não de simplesmente de uma moda, mas de saber que se trata de um reino de Deus muito sério. Então, quando eu me ajunto com um grupo de pessoas para dizer assim, nós somos os mais antigos dessa igreja, porque tem esse grupo de pessoas assim. O povo democrático, alguns agem assim. Não, nós somos o povo mais antigo da igreja. E o pastor chegou agora, nós temos que passar para ele que não é quem manda, não. Peraí, Deus está trazendo um novo tempo, porque a Bíblia fala que quando traz um sacerdote, são novas coisas, as coisas mudam. E precisa se respeitar esse projeto que está sendo trago à igreja. Tem pessoas que não estão respeitando isso. Não, acho que pela cara desse pastor, pelo jeito dele, o outro ria mais. Não, esse é mais fechado, ele não serve para a igreja. Eu acho que precisa, a verdadeira liberdade, ela vai respeitar o direito, vai respeitar o próximo e vai trazer crescimento para o reino de Deus. O pastor Moisés Adelino falou de liberdade, né? Democracia é uma liberdade, resumindo, né? Até onde vai essa liberdade, então, pastor João Carlos? E aí, como o senhor vê isso aí? Pastor Moisés Adelino falou de liberdade. Democracia, fala-se de liberdade. E até onde, então, vai essa liberdade? A palavra do Senhor nos fala aqui em 1 Samuel capítulo 8, que o povo, Samuel estava velho, já de idade, e o povo estava preocupado, então pediu a Samuel, profeta Samuel, dai-nos um rei, ou seja, elege alguém para que venha nos conduzir, porque estamos sem ou seja, alguém para que possa nos auxiliar. E meio tempo tudo bem, até então o povo tanto cobrando Samuel pegou Saul, da pequena tribo de Benjamim, e o elegeu Saul. Aí eu fico pensando, eu vou lá para Oséias 4:6, o meu povo lhe foi destruído porque lhe faltou conhecimento. No ano de 89, foi um dos meus primeiros empregos, onde eu trabalhei. Então, na época, tinha um presidente, aparentemente,
afeiçoado, bonito. Então, na época, eu trabalhava em Botafogo. Então, não estou fugindo do debate não, tá, gente? Só para nós tentarmos entender. Então, na época, em Botafogo, trabalhando, a mulherada lá, né? Ah, não, ele é bonito, esse presidente, não vou falar o nome, que não fica bem falar, não está em pauta esse assunto. E acharam ele muito famoso, e vamos, enfim. O povo acabou votando nele, por quê? Porque ele era afeiçoado, bonito, formoso, enfim. Então, muitas das vezes, ou seja, está falando aqui do debate tanto da democracia dentro da igreja, quanto fora da congregação, correto? Foi me dado esse tema. Então, quer dizer, então quando eu coloco meu voto em alguém, ou seja, eu estou tirando aquele direito que é meu, ou seja, eu verdadeiramente eu não posso fazer, estou escolhendo, elegendo alguém para fazer, acaba que se faz errado. E dentro da palavra do Senhor, aqui de Samuel, o povo pediu, já que pediu, elegeram Saul. Mas muitas das vezes, pelas nossas escolhas, da nossa liberdade, a democracia, liberdade, é o meu direito de ir e vir. Só tem um nessa terra que pode tirar de mim, que é Deus. Então tá aí tese do pastor João Carlos a respeito desse tema. As turbinas só está esquentando na segunda parte desse debate. Aí você vai ver que as turbinas vai pegar fogo mesmo. Nós vamos chamar o nosso break. Enquanto eu tomo uma aguinha rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Fique aí que nós já voltamos.